Saúdo a todos que nos assistem nesse momento com a graça e com a paz de Jesus. E convido você a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, no livro de Josué, no capítulo 1. Vamos olhar para esse texto do versículo 1 até o versículo 9 e fazermos algumas reflexões a respeito do final do ano. De fato, conseguimos chegar até o fim desse ano. Esse ano está às vésperas de se encerrar e nós temos algumas dúvidas, na verdade muitas dúvidas, mas eu quero hoje falar com você a respeito de uma certeza, a maior de todas as certezas aos nossos corações: Deus estará sempre conosco em todos os momentos, no próximo ano que se avizinha, que está para chegar. Ao chegar ao final de mais um ano, não há nada que podemos fazer para voltar o passado, para trazer o passado de volta, ou trazer de volta coisas que aconteceram e tentar mudar o destino de cada uma delas. Podemos olhar fotos, vídeos, muitos deles, e o máximo que conseguiremos é ter boas recordações, talvez algumas ruins, algumas tristes, mas em nenhuma foto, em nenhum vídeo, nós conseguiremos voltar àquele momento ou trazer de volta aquilo que passou. Veremos muitos jornais, receberemos cartas, e-mails, veremos em redes sociais muitas e muitas retrospectivas, e o máximo que elas poderão fazer é mostrar o que aconteceu durante o ano, e nenhuma delas poderá trazer de volta as coisas que aconteceram ou do jeito que elas aconteceram. Por isso, olhando para esse texto desafiador da palavra de Deus, olhando para duas notícias fundamentais que nós temos, é importante darmos uma parada. E antes de celebrarmos as festas do final do ano, é importante que a gente olhe e tente mudar a única coisa que podemos mudar com o nosso controle, que não é tão controle assim, que é mudar a nós mesmos, que é mudar as nossas atitudes e pensarmos em termos um ano melhor, mais produtivo e possivelmente mais abençoado por Deus. Todos nós sabemos, é fato consumado, que não é tão importante como começamos alguma coisa, mas é muito importante como terminaremos um projeto, uma jornada, um empreendimento. É mais importante como nós terminaremos do que como nós começaremos algo. Eu tenho uma certeza para esse próximo ano: Deus estará conosco todos os dias. Mas eu tenho uma dúvida também: onde nós estaremos no final do próximo ano? Como nós estaremos quando o próximo ano terminar, quando o nosso próximo ano fechar as suas portas e a gente ter que repensar as coisas como aconteceram? Eu tenho uma notícia excepcional para você que está aqui, para você que está em casa. Essa notícia vem da palavra de Deus e vem dos lábios do próprio Jesus, que Mateus fez questão de registrar. Mateus disse: eu estou com vocês, ou eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estará conosco. Não importam os desafios que cheguem, Ele vai fazer parte dos nossos dias, da nossa vida e de todos os nossos momentos. A dúvida não é por conta de Deus, é por conta de nós. Como nós estaremos durante esse ano que vai chegar, que estará conosco? Deus estará conosco. Nós estaremos com Deus. Deus quer nos abençoar. Nós receberemos, estaremos aptos para receber as bênçãos de Deus. Deus quer nos dar felicidade. Nós estaremos prontos para recebermos essa dádiva de Deus. A Bíblia, ela é repleta dessas duas circunstâncias, ou sempre de termos uma resposta diante de duplicidade de ações. A Bíblia inteira fala disso, ela nos confronta a todo momento a tomarmos decisões importantes. E queridos, se tomarmos decisões certas,
as consequências serão incertas, pelo menos quanto às pessoas, ao ambiente que está em nossa volta. Mas se tomarmos decisões erradas, as consequências serão certas. Dúvidas, dificuldades, talvez tragédias, sofrimentos, com certeza coisas acontecerão. Mas nós temos uma certeza: Deus estará conosco a todo tempo, em todo momento. Para refletirmos sobre isso e para pensarmos em alguns sentimentos que eu quero cultivar no meu coração e quero compartilhar com você para esse próximo ano. E olhando para o texto de Josué, do versículo 1 ao versículo 5, primeiro sentimento diante do que vai acontecer: coragem. Nós precisamos de coragem, e nós precisaremos muito de coragem. Versículo 1 ao versículo 5 nos mostram isso. Outro sentimento que eu quero cultivar com vocês: o sentimento de decisão, de tomar postura, de ir adiante, de fazermos aquilo que precisa ser feito do jeito que tem que ser feito. E no versículo 9, um sentimento a cultivarmos no próximo ano, que é o sentimento da esperança. Sentimentos que deveríamos cultivar o ano todo, fazer parte do nosso pensamento durante todo o tempo da nossa existência. Josué aprendeu com Deus a ser assim, e a palavra de Deus, ela quer nos ajudar nesse tempo a aprendermos da mesma forma a termos esses sentimentos ou atitudes. Versículo 1 até o versículo 5, nós precisamos de coragem. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E Deus disse para ele: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, e já vos dei todo lugar que pisares com a sola do seu pé. A vossa terra irá desde o deserto até esse Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. E termina esse primeiro ponto: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, pois como eu estive com Moisés, assim eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué, o desafio é grande, mas eu estou com você, Josué. As batalhas são enormes, são difíceis, se não impossíveis, mas Josué, eu estarei com você, querido. Talvez o próximo ano reserve batalhas que você sequer consegue imaginar, reserve desafios que a sua mente sequer está imaginando que eles virão. Mas deixa eu dizer para você uma grande certeza: Deus estará com você durante todo esse tempo, durante todo esse ano, e venha o desafio que vier. Deus é o seu primeiro escudeiro, é o seu maior guerreiro, é o general dos generais. Ele estará à frente, conduzindo todas as batalhas, como ele fez aqui com Josué. Teremos um ano de muitas incertezas, isso é convicto de nossa parte. Desafios nos aguardam, todos eles estarão à nossa frente, alguns pequenos, outros médios, outros gigantescos, mas seja como for, nós precisaremos de coragem, de muita coragem. Coragem não é um mero sentimento humano. Coragem não é algo que a gente simplesmente adota, simplesmente faz, ou como ensinam aqueles que falam de motivação, não é querer, poder e conseguir. Coragem não é ausência de medo. Nós teremos medos no próximo ano, muitos medos se abaterão sobre a nossa vida, e ter medo é um ato de coragem também. Ter medo é normal, é saudável, até porque sem o medo nós não mediríamos as consequências dos nossos atos. Sem o medo nós não teríamos a possibilidade de vencermos grandes desafios que nos esperam no próximo ano. Josué teve medo, o desafio era grande demais,
Josué temeu pelo que tinha diante de si, por aquilo que precisava ser feito, e Deus vem, chacoalha e fala assim: Josué, fica tranquilo, eu estou com você. Josué, você viu o que eu fiz com Moisés, e assim como eu fiz com ele, eu farei com você também. Aguente, resista, pois eu estarei com você. Assim como foi Deus desafiando Josué, assim somos nós também, nesse tempo, olhando para a palavra de Deus. Do que você tem medo? O que passa pelo seu coração e você teme para o próximo ano? Você tem medo do desemprego? De continuar desempregado, se for o seu caso, ou de perder o emprego com o qual você sustenta a sua família? Você tem medo disso? Você tem medo de adoecer durante o próximo ano, ou de não se curar do adoecimento que você vem carregando? Você tem medo de te faltar dinheiro? De talvez você ter que vir à ação social da igreja e pedir uma cesta básica, uma ajuda diante daquilo que você está enfrentando? Você tem medo de talvez não conseguir se aposentar, ou se aposentar antes do tempo por conta de uma invalidez? Você tem medo de sofrer uma violência, de perder o seu bem, seu patrimônio, que com tanto custo você conseguiu? Você tem medo de perder alguém que você ama demais, que você não consegue se imaginar sem? São preocupações e são medos reais, legítimos, que fazem parte da nossa vida, e talvez um ou outro, ou mais de um, possa acontecer conosco durante o próximo ano. Nós não sabemos, nós não temos nenhuma convicção quanto a isso, mas nós temos uma certeza: seja de um jeito, seja de outro, Deus sempre estará conosco. E como nós estaremos durante o ano, queridos? Como nós encerraremos o próximo ano? Josué estava diante de um desafio muito grande, um desafio enorme. Josué, para enfrentar o que ele viria, ir para a terra prometida, enfrentar exército com homens muito mais altos do que eles, muito mais fortificados do que eles, ele tinha um desafio grande, difícil, se não impossível aos olhos humanos. Sozinhos eles não conseguiriam enfrentar aquilo que viria. Josué tinha que matar muito mais do que um leão por dia. No próximo ano, quantos leões você terá que enfrentar? Quantos leões você vai ter que matar todos os dias, para terminar o seu dia com a cabeça no travesseiro, dizendo: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor cuidou de mim? Deus motivou Josué a ter coragem. Ele teria que matar leões, mas o principal problema que ele enfrentaria não vinha de fora, não vinha da terra a ser invadida. A principal dificuldade que Josué teve que lidar foi com pessoas difíceis. Era muito difícil, vinha de dentro para fora. Ele tinha que lidar com aquele povo que por 40 anos atravessou o deserto para entrar naquela terra que Deus havia prometido, e aquele povo era difícil demais. Aquele povo reclamava, aliás, aquele povo só reclamava, aquele povo murmurava: era melhor lá, era melhor daquele jeito, foi melhor da outra forma. Eles murmuravam o tempo todo. Aquele povo humilhava com palavras a Moisés e ao próprio Josué, não os reconheciam como líderes. Aquelas pessoas questionavam, aquelas pessoas duvidavam. Que desafio enorme Josué tinha diante de si, mas Deus deu a ele o desafio, e deu também a injeção de ânimo que ele precisava. Deus disse a ele: Josué, coragem. E eu quero dizer para você que nos ouve nesse momento: coragem nesse próximo ano. O que Deus tem reservado para nós, é para nós especialmente que Ele reservou. Coragem para enfrentar os desafios que virão, sejam eles quais forem na sua vida. Encha de coragem, porque Deus sempre estará com você, e isso deve nos bastar em nossas lutas, para termos nossas conquistas. Queridos, não importa o que poderá acontecer, não aconteceu ainda.
E se não aconteceu ainda, não coloquemos lente de aumento no problema. Talvez ele nem venha a acontecer, talvez ele nunca aconteça na nossa vida. Então não tenha ansiedades negativas para o próximo ano, tenha coragem, vá em frente, desbrave, encha o seu coração confiando no Deus que te prometeu, como Deus prometeu a Josué no versículo 5, eu não te deixarei. Você não vai andar sozinho, não te desampararei, você não vai perder a esperança por minha causa, muito pelo contrário. Eu sustentarei. Se vierem derrotas, e talvez venham algumas, talvez venham muitas, Deus não perdeu o controle quando nós somos derrotados. Deus não perdeu o controle quando nós perdemos, porque Deus continua segurando tudo em suas mãos, e para Deus nada é em vão que aconteça comigo ou com você. Aliás, as provações e as derrotas que eventualmente passemos, Deus tem um propósito especial em todas elas: nos ensinar paciência, nos ensinar perseverança, nos ensinar como encarar a vida com Ele. Deus sempre nos consola. Quantas vezes Ele consolou seu coração durante esse ano? Quantas vezes Ele vai consolar no próximo ano que principia à nossa frente? Me lembro de Pedro, um homem que experimentou essas dores de perto em sua vida. E Pedro, ele nos mostra como Deus consola o coração de um sofredor. Na primeira carta dele, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele fala algo magnífico, eu quero compartilhar com você. Diante das provações, das dificuldades, olha o que Pedro disse: nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Ou seja, a sua dificuldade tem prazo de validade. A sua provação, ela vai ter fim. Tem começo, tem meio e tem fim. Deus está no controle. Então ele diz: sejais contristados por várias provações. E tem motivo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa provação, a nossa dificuldade, ela tem prazo de validade, e ela se encerra quando redunda em louvor para a glória de Deus. Ela se encerra quando nós aprendemos a perseverar, a termos experiência e a crescermos diante de Deus. E Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 5, verso 3 ao 5, ele fala algo parecido e que nos motiva. As provações que Deus manda, ela tem um propósito fantástico, que é nos ensinar a termos piedade. Queridos, nós chegamos mais perto de Deus quando a dificuldade se abate sobre nós. Nós oramos mais quando as lutas aumentam em nossa volta. Nós dependemos mais quando Deus retira a nossa força e nosso autocontrole que nós achamos que temos. É verdade, nas provações nós ficamos mais piedosos. E Paulo disse que passar por provação nos permite, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é gostoso ouvir o áudio de uma irmã idosa, hospitalizada em meio às dificuldades, e ela terminar o áudio dizendo: mas eu não estou aflita. Não estou aflita, eu estou bem, eu estou tranquila, eu confio no Deus que está comigo aqui. Ela disse isso e ainda diz mais: eu confio e agradeço as orações e o carinho que eu recebo da minha igreja. Isso, gente, é fé. Fé é passar pelas provações e nas provações entender que Deus está conosco. Deus está conosco enquanto dirigimos, estará conosco no leito de hospital, como estará conosco no nosso trabalho, chão de fábrica ou escritório ou consultório. Deus sempre estará conosco. O nosso cuidado
é aprendermos a passar pelas provações de Deus e não provocarmos nossas próprias provações e colocar a culpa em Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos sermos autores do nosso próprio sofrimento no próximo ano. O mesmo Pedro, no capítulo 4, versículo 15 da primeira carta, ele diz: não sofra, porém, nenhum de vocês como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios dos outros. Não provoque seu próprio sofrimento. Aprenda a superar os sofrimentos que vêm de Deus. Para termos essa coragem, nós precisamos confiar em Deus. Josué confiou. Josué precisava dessa confiança para enfrentar aquilo que viria, os desafios que estavam diante de si. Nós precisaremos de coragem no próximo ano. Faça disso um sentimento legítimo no seu coração. As escolhas virão e não serão poucas em nossa frente, mas decida confiar em Deus, confiar no Deus que quer te dar toda condição para isso. Versículo 6 ao versículo 8, segundo sentimento para a gente cultivar, o sentimento de decisão. Veja comigo o que diz o texto: esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares. E não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Nós precisamos tomar decisões, e precisaremos tomar muitas no próximo ano. Um cristão é uma pessoa que sai do comodismo. O cristão é aquele que sempre sai da zona de tranquilidade, é aquele que sempre busca novos desafios. E se você é pai e mãe, você sabe muito bem disso. Talvez o maior desafio de um ser humano é a paternidade ou a maternidade, é ter filhos, porque filhos nos obrigam a questionar a todo momento. Filhos nos provocam sonhos, mas também nos trazem pesadelos. Nos provocam ânimo, mas também tiram nosso ânimo quando tem alguma preocupação mais forte com relação à vida deles. E aqui nesse texto, Josué tinha um pai. Deus era o pai de Josué. O pai de Josué é muito mais do que o próprio Num, como aqui no versículo 1 diz. E Deus se preocupava com esse filho. Tanto que diante do desafio que Deus deu para ele, Deus o preparou, Deus o capacitou diante de tudo aquilo que ele viria a enfrentar. Colocou Moisés como mentor na vida dele, Moisés como um precursor, como alguém que ensinou para ele a sofrer, a suportar as dificuldades, a ter coragem para enfrentar aquelas pessoas. Moisés sabia como ninguém. Moisés foi o homem mais manso que existiu nessa terra. Ele conseguia lidar com pessoas resmungonas a todo tempo. Josué, ele aprendeu com isso, ele não brincou com o que Deus ensinou. O que Josué aprendeu de Moisés, ele colocou em prática. Mas a Bíblia nos mostra tantas pessoas que tinham uma escolha, mas brincaram com a vontade de Deus. Elimeleque, que narra ali no livro de Ruth, um homem cujo nome significa Deus é meu rei. Ele tomou uma decisão precipitada, individual, e levou a sua família consigo, sem orar, sem questionar, sem buscar a vontade de Deus. Ele foi para a terra de Moabe, porque ali ele viu que a grama era mais verde. Resultado: Elimeleque morreu, seus 2 filhos morreram, e a sua esposa, antes Noemi, doçura, se tornou amarga, sofrida, e tem que voltar para a terra totalmente destruída, depois de 10 anos em que eles vagaram naquele lugar. Salomão brincou com a vontade de Deus.
Mesmo sendo alertado pelo próprio Deus pessoalmente, Salomão começou tão bem, mas terminou mal demais. Porque em algum momento Salomão amou o poder chamou a atenção, ele se apegou ao poder e deixou Deus para segundo plano. E o final da vida de Salomão foi triste, foi trágico. E pior, o povo pagou o preço junto com seu governante por conta daquilo. Sansão, consagrado a Deus, reservado para a obra de Deus, mas as mulheres corromperam o coração de Sansão, e Sansão acabou sendo destruído e perdendo a própria vida numa situação humilhante, dolorosa, vexatória, como nós conhecemos. E Acã, homem do exército de Israel, homem que invade uma terra, e ele olha aquilo que não lhe pertence, ele cobiça ouro, prata, uma capa que tinha ali, ele pega, ele esconde na sua barraca, trazendo maldição para o povo de Deus. E Acã foi condenado e morto, não só ele, como toda a sua família. Queridos, não brinquem com a vontade de Deus no próximo ano. Aprendam com os exemplos que a palavra de Deus nos mostra, com as mensagens, pregações, as boas músicas que ouviremos, os devocionais diários que nós receberemos. Aprendam a cumprir a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Josué tinha um pai, Deus cuidava da vida desse filho. E sabe como que Deus preparou Josué? Deus ensinou Josué a sofrer. Queridos, não há nada que a gente faça que vai evitar que os nossos filhos sofram, nada. Sempre digo isso. Mas nós podemos ajudá-los a enfrentar o sofrimento, a passar pelo sofrimento e continuar firme em Deus. Como que você fez durante esse ano? Você ensinou eles a passar por frustração? Ensinou a passar por dificuldades, por sofrimentos? Ou você os mimou, deu tudo o que eles precisavam, fez deles verdadeiros reis ou rainhas do lar? Uma coisa eu sei: Deus não mima um filho seu. Não mima. Deus não vai te mimar, querido. Ele não vai mimar você, Ele vai cuidar de você, te ensinando a superar as dificuldades que vêm adiante. Com o próprio Jesus não foi diferente. Isaías 53, versículo 10, é terrível a palavra que usa, é pesadíssimo quando diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo ele enfermar. Deus nos trata com amor de pai, mas Ele nos ensina a enfrentar os sofrimentos que a vida nos apresenta. Ele ensinou Josué que Josué tinha uma missão a cumprir, e Deus quer ensinar a mim e a você a ensinarmos às próximas gerações o caminho do céu, a ensinarmos para eles o caminho da eternidade com Deus. É difícil? É. Será difícil em meio a esta geração? Eu não tenho dúvida, mas eu tenho uma certeza: Deus estará com você durante o próximo ano. Deus vai estar com seus filhos, Ele vai estar com seus netos, eu não tenho dúvida disso. Mas a minha dúvida é: onde os seus filhos estarão no final do próximo ano? Onde a sua descendência estará quando o próximo ano terminar? Debaixo da graça e da bondade de Deus, debaixo de um teto, de uma casa de oração reservada para adoração ao nome de Deus, debaixo da graça que um dia os alcançou. Com Josué foi assim. Ele tinha um desafio, ele tinha uma dificuldade na vida dele, e Deus disse: Josué, tenha força e coragem. Josué, tome decisão. Decida, Josué, pelo que eu tenho à sua frente. E para a nossa geração, a nossa vitória já foi conquistada. Jesus já morreu na cruz, nós já somos vitoriosos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, queridos, nesse ano, aprendamos a descansar no Senhor. Como diz o salmista no Salmo 46:1, descanse em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas dificuldades que se abaterem sobre nós. Aprendamos
a depender de Deus, a esperar com paciência no Senhor, até que Ele se incline para nós e ouça o nosso clamor, como diz o Salmo 40, versículo 1. E no Salmo 42, não fique ansioso, mas se tiver que ficar, faça como o salmista, assim como a corça anseia pela água, no seu momento de maior sede, a minha alma anela por Deus, a minha alma anseia por Deus, anseie por Deus durante esse ano. Decisões importantes que você precisa tomar, que eu preciso tomar durante esse próximo ano que está aí chegando diante de nós, e eu quero compartilhar com você do mesmo jeito que Josué as tomou como decisões em sua vida. Veja comigo, versículo 7, a primeira parte dele. Josué tomou decisões sábias. E qual foi a primeira? Ler a Bíblia. Apenas esforça-te, sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que ele quer ensinar é para que a gente leia a Bíblia. Tome essa decisão firme para o próximo ano que se aproxima. Leia mais a palavra de Deus. Ame a Bíblia, conheça o que Deus tem para você, decida ler, ou melhor, decida ler muito. Leia o máximo que você puder, leia todos os dias, ouça a Bíblia, cante a Bíblia, leia a Bíblia, faça da Bíblia o seu manual todos os dias. Essa é uma decisão sábia, uma decisão fundamental que você deve tomar hoje, para o próximo ano. A parte B do versículo 7, outra decisão, seja fiel. O versículo diz, para não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, pois assim ele será bem sucedido. Ser fiel, a ordem que Deus dá para o servo dele é, não se desvie nem um pouquinho. Querido, se você está me ouvindo, você está entendendo isso, não caia na cilada do tipo, eu só vou experimentar, mas ninguém está vendo, é só um gole, é só um trago, minha família está longe, ninguém vai perceber o que eu estou fazendo, é só essa vez, que mal tem, todo mundo faz, isso não quer dizer nada. Cuidado com maus conselhos. Seja fiel à palavra que você ama, seja fiel à Bíblia que relata a vontade de um Deus que deu a vida por você. Seja fiel, como diz o Salmo 1 no seu primeiro versículo. Cuidado com os maus conselhos. Não ande com gente que te faz se afastar de Jesus. Não pare na roda, ou não se assente à roda de pessoas que escarnecem da verdade do Evangelho. Deixe a Bíblia durante esse ano ser seu guia. Deixe a Bíblia ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, principalmente quando você estiver balançando, quando as dificuldades estiverem sobre a sua vida. E eu vou além, uma outra decisão muito importante. Compartilhe a boa decisão que você tomou. Versículo 8 mostra isso. Não se afaste do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de obedecer tudo que nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O que ele quer dizer? Pense em Deus o tempo todo. Sinta Deus na chuva que cai, sinta Deus no sol, escaldante ou mais fraco que ele esteja, sinta Deus no seu jardim que você com tanto amor cultiva na sua casa, sinta Deus na leve brisa quando tocar o seu rosto, sinta Deus em todos os momentos. Decida amar a Deus todos os momentos da sua vida, decida investir na vida dos outros, fazer missões. Qual vai ser sua próxima viagem missionária? Qual vai ser? Quando vai ser sua primeira viagem missionária? Mas custa caro. Vidas não custam, vidas se investem. Você vai fazer isso esse próximo ano? Você vai pôr essa meta no seu coração? Mas eu não tenho idade, mas eu não tenho condição. Tenha coragem, tenha vontade, tenha decisão, e o Deus de toda obra é quem vai providenciar todas as coisas. Quais são as suas decisões? Pense em Deus, em fazer a vontade de Deus. Essa é uma decisão
válida para a sua vida, como Josué fez. Aliás, não foi só Josué. Moisés, ele também fez uma escolha quando foi convidado a fazê-la, ou confrontado a fazê-la. Em Deuteronômio 30:19, ele escreve que Deus diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida, mas eu digo, escolhe pois a vida. Moisés, ele escolheu a vida. Josué, no final do livro que leva o seu nome, no capítulo 24, no verso 15, ele diz: eu não sei o que vocês farão, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você e a sua casa sirvam a Deus de todo o seu coração no próximo ano. Não importam as circunstâncias, não importam o que aconteçam, não importa o que falem, o que publiquem, o que provoquem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E faça como Elias em 1 Reis 18:21. Até quando vocês ficarão balançando, cocheando entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, siga. Se Baal é Deus, siga. Mas siga alguma coisa, não fique balançando. Em 2020, vamos criar raízes no Deus verdadeiro, no Deus que nos ama, no Deus que deu a vida por nós, no Deus que morreu naquela cruz. A vida é feita de decisões. Eu tenho uma certeza: Deus estará conosco durante o próximo ano, todos os dias, velando pelo nosso sono enquanto dormimos. Mas eu tenho uma dúvida: onde nós estaremos quando o próximo ano terminar? Como último ponto, versículo 9, um sentimento a cultivarmos: tenha esperança. Versículo 9 diz: não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Queridos, tenham esperança, cultivem esperança, agarrem-se à esperança, porque acreditem no que eu digo, tudo em nossa volta tentará tirar a esperança de nós. Tudo em nossa volta será motivos trágicos para cá, trágicos para lá. Parece que tudo de pior vai acontecer, mas acredite, pare hoje e olhe para trás, olhe para tudo o que aconteceu, e eu tenho certeza que a sua conclusão será: Deus foi muito bom para mim nesse ano. Apesar de tudo e apesar de mim, Deus foi muito bom. Deus, Ele é próximo, Ele é íntimo. Jeremias soube disso como ninguém, e no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele disse algo que a gente deveria escrever na cabeceira da nossa cama, na tela do nosso computador, especialmente nesse próximo ano, em letras garrafais na nossa sala, para a gente nunca esquecer. Jeremias disse: eu quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Se não me der esperança, eu não vou pensar. Se não me der esperança, eu não vou assistir. Então, nesse ano, veja menos televisão, veja menos telejornal e dedique-se mais a Deus. Navegue menos pela rede social e navegue mais pela vida de oração. Mantenha contatos com seus irmãos, mantenha momentos juntos. Paulo fez assim, Pedro fez assim. Homens que se apegaram a esperança, homens que olharam e o copo deles sempre estava meio cheio. Quem é de Deus, o copo está sempre meio cheio, nunca meio vazio. Ele tem esperança, porque ele tem Deus do lado dele, porque Deus está conosco. E Pedro, ele, assim como Paulo, ele pegou as suas tristezas, suas culpas, remorso, desilusões, e sabe o que eles fizeram? Colocaram no único lugar que deveria ser colocado. E Pedro diz, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aquilo que tira a sua esperança, coloque sobre a cruz de Cristo, porque eu tenho uma certeza para esse ano, que eu quero compartilhar com você mais uma vez: Deus estará com você todos os dias da sua vida. E o versículo 9 termina assim: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares.
Então, nosso desafio final quanto à esperança é justamente isso: tenha esperança que o próximo ano será um ano melhor para você. Se apegue a essa esperança, independente do que aconteça na saúde, na política, na economia, no mundo à sua volta. A minha esperança e a sua vai ser um ano melhor. Segundo, agradeça mais. Tenha obrigado nos seus lábios para as pessoas, para as circunstâncias, para Deus. Agradeça mais, reclame menos. Nunca se esqueça que reclamação é o mesmo que dizer para Deus que você faria melhor do que Ele. Não reclame, agradeça, dependa mais de Deus. Como disse o poeta Fernando Pessoa, se a sua alma for grande, tudo valerá a pena que acontecerá à sua volta, e você vai aprender com isso, você vai crescer com isso. E um último desafio: ore sem cessar. Faça da oração seu estilo de vida, faça da oração o seu respirar. Daqui a pouquinho chegaremos no final desse ano, e o sentimento é: poxa, como passou rápido. Mas deixa eu te dizer, logo logo será janeiro, fevereiro, Páscoa, desafios e mais desafios para a igreja, e daqui a pouquinho será final de ano de novo. Estaremos de novo com os enfeites natalinos, estaremos de novo encerrando mais esse ano, e tudo passará muito rápido. Nós faremos aniversário durante esse ano, celebraremos aniversários, sonharemos coisas, nos decepcionaremos com coisas e com pessoas, visitaremos médicos e dentistas. Pelo menos a farmácia nós iremos, vez ou outra, ou vez em sempre. Tudo isso vai acontecer e tudo passará muito rápido. Afinal de contas, nossa vida é como a neblina, é como um sopro que se dissipa e passa muito rápido. E nós estamos mais perto da volta de Jesus. Jesus está voltando. Que o nosso sentimento no próximo ano seja de Maranata a todo tempo. Não durma uma só noite no próximo ano sem estar preparado para a volta de Cristo, sem estar preparado para o seu encontro com Ele nos ares, quando Ele vier te buscar. Peça perdão por todas as vezes que você errar. Peça perdão até por aqueles pecados que são ocultos. E último desafio: no próximo ano, simplesmente não faça nada que Jesus não faria se estivesse no seu lugar. E deixe-me dizer uma coisa para você: Ele estará no seu lugar, todo dia, todo lugar, todo tempo, porque Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias do próximo ano. E vocês, onde estarão quando esse ano terminar? Que Deus nos ajude a termos a fidelidade de Josué. Que Deus nos capacite a buscarmos viver essa verdade em nossos dias, e que nós e nossa família tenhamos um feliz ano novo. E eu convido você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu convido você a orar ao nosso Deus, a refletindo naquilo que você ouviu, agradecer a Deus pelo que ficou para trás, pelo que aconteceu, pelos ensinos, pelas lágrimas que derramamos, mas por todo ensinamento que Deus nos permitiu passar. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo sustento que nos concedeu, pelos amigos e irmãos que andaram do nosso lado, e clamar a Deus pelos desafios que virão no próximo ano, para nós individualmente, mas também para nossa família. E é isso, Deus, que eu te peço nesse momento, Pai, para que o Senhor ajude a mim e a cada um dos meus irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, onde quer que eles estejam. Ajuda-nos a termos coragem, Pai, para enfrentar todos os desafios que virão diante de nós. Ajuda-nos a tomarmos decisões sábias,
decisões, ó Deus, de acordo com a sua palavra. E não há decisão mais sábia do que uma vida de piedade, uma vida de oração e de leitura da tua palavra, para assim vivermos alimentados pelo Senhor. Ajuda-nos a apegarmos à esperança, esperança de dias melhores, esperança de saúde, esperança, ó Deus, de que viveremos seguros debaixo das suas mãos. Ajuda-nos a sermos assim, Pai, assim como foi Josué. Ajuda-nos a nos apegarmos a essa certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias de nossa vida, até a sua volta para nos buscar. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Deus, pelo ano que está se encerrando e por tanto que o Senhor fez em nossa vida. Nós te louvamos, Deus, porque somos filhos de um Pai que se importa conosco, que nos ama e que nos motiva a enfrentarmos os desafios que estão diante de nós. E por isso, Deus, nós te louvamos e nos entregamos mais uma vez em suas santas mãos, no nome de Jesus. Amém.